Cara, vou te dizer assim, João, lá por meados de 82, falecido pai compra um 3 em 1, e aí cada um de nós podia escolher um disco. E aí eu me encantei pela capa do The Number of the Beast do Iron Maiden. E aí, nego, aí muda tudo. Quando eu coloco a agulha a rodar, começa os acordes, os riff, a bateria, o vocal, muda tudo. Aí é um momento que é um divisor de águas, que muda o que a gente ouvia antes, porque nos anos 80 era bem complicado música, para o que vem depois disso aí. Então é uma coisa que é o que faz a gente mudar totalmente de ideia, de ter uma visão de aquela vida pacata, torna-se o auge. O rock muda tudo. Como que era o cenário do rock em Caxias nessa época? João, aqui era muito precário. A gente tinha alguns bares que a gente costumava ir, como o antigo Bar Carlitos, o Ponto de Vista, que era fantástico. Inclusive, a gente vê o lançamento do Acústicos e Valvulados, o primeiro disco. A gente tinha o Bar Carlitos, a gente tinha alguma coisa no Guarani, no Reno, no Roda. Mas inclusive em 89, julho de 89, outro fato marcante é o show do Raul Seixas e Marcelo Nova, Panela do Diabo, em que eu consigo pela primeira vez ver um show ao vivo de grandes proporções. Eu tive que pedir autorização para minha mãe, hein? Então a gente consegue essa autorização, vai ver o show do Raul Seixas, Marcelo Nova, Panela do Diabo. E aí sim, aí dá um start e aí começa essa ênfase de querer fazer música, em querer fazer banda. E a gente monta a primeira banda, que era Sedated, Sedated, que era um riff a música do Ramones, e que depois caiu na graça de ser Sedated. Mas, como tu falou, o cenário era muito difícil, tu não tinha acesso a nada. Tu não tinha acesso a instrumento, tu não tinha acesso a música, tu tinha só LP, fita cassete. Inclusive, a gente comprava as fita cassete e a gente gravava, quem comprava um LP gravava. Todo mundo ia na casa gravar uma fita cassete, porque o cassete era tudo naquela época. Eu trabalhava no bar do colégio Emílio Mério, então eu era meio popular. Então, cabeludo, começo dos anos 90, tatuado já, enfim. Mas a gente tinha esse acesso, já era meio popular. E aí convidam a gente para tocar no primeiro showzinho lá no Burgo, na casa do Henrique. Isso é 1990, cara. Então ali tu vai com um instrumento precário, tu faz uma apresentação de 10 músicas para 50, para 30, 40 pessoas. Mas era o que a gente queria. A gente não tinha a ambição de ser famoso. Ambição sempre tem, né? Mas o que tu queria ali era tocar, era fazer música, era ser o que aquele que tu estava ouvindo, tu queria fazer igual. E não era fácil, mas a gente fazia. Na verdade, começou com uma brincadeira, ficou uma coisa séria, mas nunca evoluiu muito. Mas era divertido. O rock nos anos 90, ele era de certa forma, assim, como é que eu vou te dizer? Tu tinha algumas casas, como te falei, alguns bares em Caxias, mas sempre foi visto como sinônimo de maconheiro, sem fazer nada. Cara, o roqueiro, ele lembra da música de 1960, Arthur Big Boy Truder, Elvis Presley, tu lembra do Creedence, tu lembra dos Stones de 69, tu lembra do The Doors. E o pessoal de hoje em dia não tem isso aí, tu não tem mais essa vibe de sertanejo. Foi nada contra eles, mas é tudo memória fraca. O roqueiro é cultura, rock é cultura. Nós gravamos para o Circuito de Rock em 92, na casa do Caverna do Chacal, e aí a gente largou a fita cassete na RBS TV. Aí, daqui a pouco, nós nem celular ninguém tinha, nós deixamos o telefone fixo do Maurício Balestro. E aí eu tô saindo do colégio às 10 horas, trabalhava no bar, e o Maurício vem correndo assim, Rudy, vocês passaram. E aí a gente passou da etapa do Circuito de Rock, a gente faz etapa Caxias, etapa São Marcos, depois a gente não passa, a gente faz 2 etapas. Mas show grande, show com estrutura, 92, cara. Puta palco, meu, batera gigante, tudo microfonado, mesa de som, 48 canal, cara. Hoje o pessoal tem toda a estrutura de midiático, enfim. Naquela época a gente tinha que comprar a revistinha na banca para poder tirar uma música na guitarra, no violão. Tu não tinha instrumento, tu não tinha nada. Então a ideia era ser, mas eu não tinha como ser. Saindo de Rio, São Paulo, é difícil, cara, tu fazer música. A gente foi muito frustrado por isso aí.
tínhamos boas ideias, pouca infraestrutura, zero divulgação, e acabou assim. Hoje em dia eu sou um músico frustrado, mas Deus me deu a segunda chance, Ele me deu filho tocando. Então eu sou muito grato. Inclusive, às vezes faço umas montagens ali para ele, então eu sou muito assim, ó, me sinto agraciado de fazer essas coisas, porque uma vez não deu, que é a minha chance, não deu. Vamos ver se eu consigo fazer participação na dele. E para te ter uma ideia, como eu te disse, o meu filho foi criado na música, é feito todo um trabalho em cima dele, dentro do útero da mãe dele, dentro dos primeiros meses, sempre focado em rock. Hoje, graças a Deus, eu tenho um pequeno estúdio em casa, ele é autodidata, ele toca bateria, ele toca guitarra, ele toca baixo, ele é ambidestro, ele já me superou em muito, em técnica, em coordenação. Eu já sou um velho antiquado perto dele, mas agradeço a Deus por ter, eu acho que ele deve agradecer mais a Deus ainda por eu ter colocado ele nessa virtuosidade, nessa vibe da música, porque a vida passa rápido. Então, quando volto da guarda lá em 2006, ali, 2005, eu tocava, mas não tinha instrumento, não tinha nada. Então, passam-se mais 10 anos, até lá por 2014, 2015, quando eu resolvo comprar essa joinha. Eu passei por uma situação muito ruim, de uma pneumonia, eu perdi metade no pulmão, peguei uma bactéria ruim, aí fiquei muito tempo internado. E aí eu volto de sangue limpo, volto sem cocitas a mais. E aí eu começo a dedicar a vida de, vou comprar uma bateria. E aí compro esse belo instrumento, a máquina. E aí onde é que eu vou botar? Porque o baterista, cara, tu vai tocar violão, tu consegue tocar sozinho, teclado, baixo. A bateria não tem, cara. Tu tem que ter, é o que mais incomoda, faz barulho, puta que pariu, vai espaço. Aí eu pego e corto o meu quarto no meio, faço um estúdio. Então aí eu tenho um estúdio, boto toda a parte de sonorização. E aí, cara, com o instrumento em casa, assim, muitas vezes eu acordo de noite e nem acredito que eu tenho. Eu abro a porta e acendo a luz e ela está aqui, meu sonho. Porque se eu tivesse um instrumento desse naquela época, o jogo era outro. O jogo era outro. Se a gente tivesse estrutura naquela época, porque a gente tinha talento, a gente tinha ideias, a gente tinha o rock na veia, assim, mas na veia, muito na veia, muito, muito. Só que isso aí é tudo legado, cara. Para mim não tem mais tempo. Eu tenho 50 anos. Já vi uma banda estourar com uns velhos de 50? Não tem, cara. Tem uma galera que eu conheço da parte underground aí que faz shows, tocam por prazer mesmo. A grande esperança é o quê? É deixar esse legado, é deixar o filho bem estruturado, que ele queira e tocar para frente, né? Porque hoje em dia não tem mais. Eu tô que nem o pai do Neymar. Eu espero que minha estrela brilhe.